Diz assim, você pegou a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia e vamos acompanhar. João 15,16 diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Vamos começar por aqui. Amém? Então, glória a Deus. O pessoal está chegando. Vamos dando, a gente já deu uns oi aí. Agora vamos falar um pouquinho. Entrou aí por último, acho que a Raquel, o Vini e a Paty, uns amigos lá de Santa Catarina, Floripa. Deus abençoe. Pastor Sandro, Deus abençoe, meu amigo. João 15, verso 16 e 17. Nós estamos com uma palavra aqui que o Senhor vem falando assim: não foi vós que me escolhestes, eu que escolhi a vós, os escolhidos. Irmãos, eu acho que nós precisamos de ter uma compreensão e um entendimento que a palavra de Deus, os princípios e os valores, eles são vividos a partir da nossa decisão. Amém? Mas antes de você decidir viver ou não, eu entendo que nós precisamos ter uma compreensão que antes da decisão vem uma seleção. Quando eu digo seleção, não estou falando de predestinação, que Deus escolheu a uns e não escolheu a outros. Não. Mas eu estou falando de uma escolha que acontece segundo a vontade de Deus, para um propósito de Deus. Amém? Então, eu não vou me ater em alguns pontos de Deus escolheu a todos. Deus ama todos. Amém? E parece que uns foram escolhidos e outros não. Não é nisso que nós vamos meditar hoje. Mas entender que nós hoje que temos essa condição de poder decidir por viver a palavra, essa condição nós só temos porque primeiramente antes da gente ter a liberdade de decidir, nós fomos libertos nele. Porque como escravo, o escravo não tem escolha. O escravo ele tem vontade, mas ele não tem escolha. O escravo ele tem vontade, mas ele não tem opções no sentido de optar por algo e viver algo. Não, quem é escravo não. Ele pode ter vontade. Ele pode se ver vivendo de uma maneira. Ele pode imaginar, ele pode idealizar no seu coração, ele pode sonhar. Mas ele não tem a liberdade de fazer, de correr atrás, de viver, porque é escravo. Então, para nós hoje, que temos
a condição de poder escolher, de poder querer, decidir, optar por viver segundo a palavra de Deus, segundo o princípio, segundo os seus valores. O nosso coração, ele tem que entender que essa condição, ela não vem de nós mesmos. Nós temos que entender que não vem de nós, e lá no fundo também nem é tão opcional. Nós fomos libertos para Ele. Nós não fomos libertos do pecado. Nós não fomos libertos para a nossa vontade. Nós fomos libertos para uma vontade. Por que eu digo que não há opção para nós? Porque, irmãos, o que gerou a escravidão foi a falta de decisão e posição por Ele. Então nós já sabemos disso. O lugar de onde o Senhor nos tirou é um lugar que nos aprisionou, que nos dominou pela falta de posição. E às vezes até mesmo querendo tomar uma decisão não é possível. Porque a vontade por si só na vontade, a vontade ela não é só determinante para se fazer algo. Você acha que um escravo não tem vontade de viver em liberdade? Eu acredito que se tem uma coisa que todo escravo pensa é na sua liberdade. Mas só a sua vontade, ou só um poder que ele carrega dentro de si, de poder decidir ser livre, é possível? Não, não é possível. A própria palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se o Filho do Homem não vos libertar, esse versículo também é verdadeiro. Então nós somos dependentes de receber uma liberdade que vem de Deus. Nós somos dependentes dele em todas as coisas. Então quando Deus nos liberta de algo, quando Deus opera em nosso coração, por meio da graça, gerando no nosso espírito liberdade de poder escolher, essa liberdade, nós temos que saber dar continuidade para a liberdade. Como é que se dá continuidade para a liberdade? Você anda em liberdade quando você dá continuidade, desde que o teu caminho, que o meu caminho seja Ele. Desde que o caminho seja Ele. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, Jesus como um caminho, é um caminho de liberdade, mas não a liberdade para fazer a minha vontade. É um caminho de liberdade para andar como aquele que é liberto, desprendido, desatado para fazer e realizar a vontade do Pai, a vontade de Deus. É essa a liberdade que nós temos. Não nos foi nos dado uma liberdade para viver na vontade da carne. Não, nós não fomos libertos para isso. Nós temos liberdade para que seja operado em nós. Nós temos liberdade para realizar melhor, através de nós, por meio de nós, a vontade de Deus. Para que seja estabelecido o propósito de Deus. Essa foi a liberdade que nós recebemos. É uma liberdade que nos foi dada no próprio Deus, para fazer a sua vontade. Ou seja, caminhar e viver debaixo de um propósito. Homens e mulheres que caminham com entendimento, que são conduzidos pelo Espírito e são movidos pela essência do Espírito que eles carregam.
onde o caminho é o próprio Cristo. Irmãos, eu estou indo devagar aqui só para a gente pegar bem o ponto que a gente quer chegar. Por que nós recebemos disso? A gente tem visto algumas pessoas, tantas pessoas que nós conhecemos que ainda são escravas. Em alguma área da sua vida ela é escrava, ela não faz o que ela quer. O escravo não faz o que quer. E nós em Cristo Jesus nós temos recebido de tal liberdade. Para que o Senhor tem gerado liberdade em nós? Por que o pecado já não pode mais nos dominar? Por que nós temos recebido essa condição da parte do Pai? Para a realização de um propósito. A liberdade que Deus nos dá é para a realização de um propósito. Quando a gente para pensar na vida de Jesus, a gente vê que Jesus, ele sofreu, tentaram intimidar ele, tentaram oprimir ele, tentaram difamar ele, tentaram caluniar ele, e na verdade até fizeram de tudo um pouco. Mas observe que ele tinha toda a liberdade de ir e vir. Alguém conseguiu parar Jesus? Ninguém conseguiu parar Jesus. Por quê? Porque ele estava caminhando dentro da liberdade que lhe foi proposta pelo Pai. O Pai estabeleceu um lugar de liberdade. E dentro dessa liberdade, ele ia e vinha. Ou seja, quando você está caminhando debaixo de um propósito segundo a vontade de Deus, irmãos, nada nem ninguém pode nos parar. Porque nós temos o livre acesso de ir e vir. Nós temos total liberdade. Nós somos desatados para isso. Então ninguém pode nos parar, desde que nós venhamos a entender o lugar para o qual nós somos chamados para transitar, para manifestar, para realizar, para ser usados como um canal. Então é isso que nós temos que entender, o lugar que Deus tem nos colocado. Eu não estou falando de uma posição, eu estou falando de uma base, de um lugar de transição, onde é manifestado e operado por meio da nossa vida, da tua vida, o propósito de Jesus. Porque era isso que ele fazia. Quando nós lemos ali na Bíblia, e eles vieram para prender Jesus, mas não puderam, porque a sua hora não é chegada. Irmãos, nesse lugar, nesse ambiente que o Senhor coloca, que o Senhor dispõe para que nós venhamos a andar debaixo de um propósito, nada nem ninguém, nada vai nos acontecer, nem antes nem depois, nada vai acontecer que não seja da própria vontade do Pai, para um propósito. Irmãos, quando Jesus foi preso por causa do propósito. A cruz por causa do propósito. Porque senão nada disso teria acontecido. Então o que acontece, a morte na cruz, ela é para um propósito. E quando você caminha debaixo de um propósito em Deus, até aquilo que aparentemente opera a morte, em nós opera a vida. Foi o que aconteceu nele e gerou em nós. E quando nós caminhamos debaixo desse entendimento, usando da liberdade de Deus, não para a nossa própria vontade, mas para servir e andar debaixo da vontade dele, da vontade do Pai, até a morte que opera em nós, Paulo falou, em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Sim, na vida daquelas pessoas que Deus quer alcançar por meio da minha e da tua vida. Amém? É disso que eu estou falando. Eu estou falando dos lugares que Deus quer tocar, ambientes que Deus quer mudar, usando a sua vida, pessoas que Deus quer transformar usando a sua vida. Amém? Irmãos, então, antes de Deus mudar, ele começa de dentro para fora. E como ele age, ele opera nesse princípio, e ele vai tomando uma proporção, ele vai expandindo de dentro para fora, nós temos que entender que a primeira coisa que aconteceu foi o quê? O próprio Cristo caminhando debaixo de um entendimento de liberdade que ele tinha dado pelo Pai. A partir dele, ele expandiu para quem? Para os discípulos. E é isso que eu estou querendo dizer que nós precisamos entender. Aquilo que Deus tem colocado
que Deus tem revelado a nós, que está no nosso coração, nós começamos a expandir de dentro para fora, ou seja, a começar por nós. Eu tenho que saber, eu tenho que ter uma compreensão daquilo que eu carrego, daquilo que foi me dado e para que foi me dado, por que foi me dado. Ok? Para que eu não venha usar de forma errada, para que eu não venha usar nos meus deleites, para que eu não venha usar para benefício próprio. Amém? Então, quando eu tenho uma compreensão daquilo que eu carrego, do tempo que eu estou, o lugar que eu estou, com as pessoas que eu estou, então, agora eu começo a tocar as pessoas, eu começo a me movimentar e a transitar nesse ambiente que Deus me colocou, para que aquela obra de Deus comece a operar na vida daqueles que Deus escolheu. Porque nós lemos assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Então, qual foram as primeiras pessoas que Jesus começou a mudar? Pedro, Tiago, João. Você entende? Pedro, onde é que Pedro teve uma revelação do Pai? Mateus capítulo 16, quando Jesus reúne os discípulos e pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles respondem. Aí depois Jesus pega e diz assim: e quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro pega e diz assim, ó: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: ó Pedro, glória a Deus, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas foi o próprio Pai que está no céu. Ou seja, isso não vem de homem, isso vem do Pai. Não fui eu tenho 12 comigo, mas não fui eu que te escolhi entre os 12. O próprio Pai te estabeleceu entre os 12 para ter uma revelação da minha pessoa. Você entende isso, irmãos? Agora, onde é que foi esse ambiente que Pedro teve uma revelação? Foi um ambiente que não se trata de um ambiente, de um cenário, mas foi um ambiente onde estava a pessoa que já carregava uma revelação de si mesma. Jesus Cristo. Você está entendendo, irmãos? Não se trata do cenário. Se trata com quem nós estamos andando. Quem está andando conosco. Amém? Não se trata de cenário, se é dentro de casa ou se é na igreja, se é na praça ou se é na rua, se é no futebol ou se é numa quadra. Não se trata desse cenário. Se trata de quem está perto de você. Porque Pedro teve uma revelação a partir de uma pessoa que já carregava a compreensão da revelação que ela carregava de si mesma. Então, se eu tenho uma revelação daquilo que o Pai colocou, o encargo que Deus colocou sobre a minha vida, e se eu entendo pelo menos parte daquilo que eu fui chamado para atender, para exercer, para viver e para morrer por aquilo, irmãos, essa revelação, as pessoas que estão perto de mim, elas têm que ser tocadas por isso. E vai gerar revelação na vida delas também. Pedro estava uma vida toda, ele não sabia que ele sabia, ele pescava, mas não sabia que era pescador. Era pescador, mas não sabia que era de homens. Quando ele foi para esse lugar perto de Jesus, as coisas ficaram mais claras. Tem muitas pessoas que estão andando muito parecido e muito perto daquilo que elas entendem, que nasceram para fazer vocacionalmente, como dom, como chamada. Só que elas são alinhadas a partir de uma revelação, de uma instrução. Então, quando nós somos essas pessoas que carregamos isso, essa compreensão e esse entendimento. Quando você está perto, as pessoas que estão perto de você, elas vão ter uma revelação, não a partir da tua revelação, mas como você é uma lâmpada acesa. Irmãos, uma vela acesa é suficiente para ir acendendo várias velas. Você vai tocando nas velas e vai acendendo. Amém? Ok? Irmãos, num lugar onde uma vela está acesa, não precisa de isqueiro nem de fósforo. Nós precisamos é que alguém esteja aceso. Uma brasa acesa, você não precisa mais de artifícios.
Se tiver uma brasa acesa, não precisa de fósforo nem isqueiro. Agora, aquela brasa, o que ela precisa é encostar nas outras brasas, para que as outras sejam acesas. É isso que nós precisamos. Nós precisamos voltar a queimar. Nós precisamos queimar. Amém? Às vezes a gente vê um casal, um relacionamento que possa estar passando por alguma situação. E aí os dois, parece que os dois têm que caminhar. E até é. Mas se tiver um irmão, um aceso, ele é suficiente para fazer o outro também voltar a queimar o que está apagado. Amém? Irmãos, se tiver um Abraão em uma casa, um Abraão numa família, é suficiente para que toda uma casa receba de uma revelação e seja mudado de ambiente e entre num propósito de Deus. Um Abraão, irmãos. Não precisa dois. Não precisa dois. Se houver um Abraão, a fé, o que Abraão carregava? Que nem ele sabia que ele carregava. Irmãos, tem coisas que nós carregamos, que você carrega e que eu carrego, que nós ainda não sabemos, até que chegue um tempo determinado de Deus, que Deus decide manifestar o que cada um carrega. Abraão carregava um dom de fé dentro de si, mas ele não sabia. Sabe como é que ele soube? Quando ele teve um encontro com Deus. A partir do encontro com Deus, Deus falou e Abraão acreditou. Amém? Então tem coisas que você carrega que você não sabe. Até que Deus venha perto de você e acenda a luz que está nele, acenda a luz que há dentro de você. E quando você é iluminado, você começa a enxergar algumas coisas que estavam dentro de você, que você carrega, mas você não sabia. Pedro era uma pedra, mas não sabia. Pedro era a rocha, mas não sabia. Amém? Então eu entendo que ele devia ter uma característica de conseguir suportar muitas coisas, como rocha, pedra. Mas ele não sabia ainda para que ele era. Por que disso? Mas ele já carregava uma característica. Mas quando Jesus veio, e Jesus tendo uma compreensão clara, uma revelação de si mesmo, quando Jesus veio e se aproximou de Pedro, através do caminhar, chegou um tempo que Pedro entendeu que ele era que nem Cristo, mas não sabia. Ou seja, Jesus falou assim, Pedro, Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ou seja, eu sou um fundamento, a pedra angular, e agora tu vai ser a primeira pedra que eu vou estabelecer, e estou começando uma edificação. Ou seja, eu estou começando uma edificação a partir da tua vida. A minha igreja está sendo estabelecida. Só que tu era que nem eu e tu não sabia, Pedro. Agora eu estou te falando. Adão, tu carrega um dom de fé, só que tu não sabe. Então, quando Adão teve um encontro com Deus, Deus falou e ele acreditou. E tanto é que quando Deus pediu Isaac para Abraão, Abraão ia dar. Por quê? Porque ele é um homem de fé. Ele tinha tanta fé que ele ia dar o próprio filho e acreditava que o próprio Deus poderia oferecer em sacrifício e Deus ressuscitar Isaac. Um dom de fé. Então tem muitas coisas que nós precisamos saber sobre nós mesmos. Nós precisamos saber para nós mesmos, mas não usamos para nós mesmos. Usamos para um propósito e servimos o próximo. Com aquilo com que o Senhor nos vocacionou, nos encarregou, nos muniu, nos colocou dentro de nós. Todos nós temos algo precioso. Amém? É uma ferramenta que é para ser usada no reino, para o reino, em favor do próximo. É por isso que esse tempo nós precisamos ser realocado novamente. Ou seja, nós precisamos entender o nosso lugar. Não se trata de cada um procurar um lugar,
Não é uma trombeta que está tocando e cada um corre para qualquer lugar. Não todos têm um lugar específico e adequado no corpo. Não se trata de você se adequar a um lugar. É você entrar no seu lugar, no corpo onde o próprio Cristo é o cabeça. Agora, como é que isso vai acontecer, irmãos? Ezequiel capítulo 37. Abra comigo, por favor, você que está com a Bíblia aí. Ezequiel, eu quero pegar esse texto base para falar um pouquinho disso. Ezequiel 37. Em nome de Jesus. Amém? Ezequiel 37 entrou aí, está conosco aí o Paulo, o Diego, a Lise. Abraço, em nome de Jesus. Vamos lá para a gente não perder aqui. Depois a gente dá mais uns oi. Ezequiel 37. Versículo 4. Diz assim: Disse-me ele, profetiza a estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7, presta atenção. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Irmão, presta atenção. Não se trata de você encontrar um lugar na igreja. Não se trata de você conseguir se adequar a um lugar. Amém? Se trata de você poder se conectar à sua base, à sua fonte, à sua base local. Ou seja, todos nós temos um lugar específico. Agora, como é que a gente vai conseguir entender para atender? Irmãos, a organização da igreja, a organização da família e a organização a reestabelecer o ser humano, a restauração do entendimento do homem vai se dar quando ele ouvir, porque nós temos que ouvir para atender. Tem muita gente atendendo, fazendo sem entender. Não tem que ouvir para entender e aí você começa a atender. Amém? Então, a voz profética. O que o profeta representa aqui como voz profética? Ele representa o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, quando você ouve a voz de Deus, ela vai conduzir e vai nos alocar em um lugar específico. Ela não vai procurar um lugar para nós. Ela vai nos alocar num lugar específico. Lembra a palavra que nós lemos como texto base? João capítulo 15, verso 16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Ou seja, Deus escolheu. Se Deus escolheu, irmãos, Deus criou e Deus escolheu. Deus conduz. Ele sabe como, quando. Ou seja, o nosso papel é entender a voz profética. Nosso papel é entender a voz do Espírito. É o Espírito que diz, vai para lá ou vem. Nós estamos sujeitos à voz. Amém? É isso que nós temos que entender. Lembra daquele homem que veio pedir por um servo dele? Falando que o seu servo estava muito doente. E Jesus falou bem assim, eu vou lá na tua casa. E aquele homem, o que ele disse para Jesus? Ele falou assim, não precisa. Não precisa o senhor ir. Uma palavra é suficiente. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E quando eu digo para o meu servo vai, ele vai. Quando eu digo para o meu servo vem, ele vem. Então o senhor não precisa ir na minha casa. Uma palavra é suficiente. Agora, o que ele estava querendo dizer com uma palavra? Claro, ele estava falando que tinha fé na palavra, mas o que ele queria dizer? Irmãos, quando você ouve e acredita na palavra liberada,
ela tem poder para conduzir e ela tem poder para executar o seu propósito na minha e na tua vida. Aqui, como Ezequiel 37, ouvir a voz profética, ela vem no sentido de poder nos conduzir, nos alocar no corpo, onde Cristo é o cabeça. Amém? E nesse tempo, nesse processo, irmãos, é normal que um osso venha bater no outro osso, porque está todo mundo sendo alocado. Agora tem alguns que não estão sendo alocados. Tem uns que estão tentando se alocar. E esse é o problema. Enquanto alguns estão tentando achar um lugar, outros estão sendo conduzidos para um lugar. Irmãos, nessa caminhada vai ter o osso batendo no osso. Vai ter barulho, osso batendo em osso. Amém? Não tem problema. Não tem problema. Mas não para de caminhar. Não fica olhando para o osso que está batendo em você. Isso vai acontecer porque Deus está organizando a igreja. Deus está organizando a família. Deus está organizando... Deus está organizando o homem. Deus está reposicionando cada um no seu lugar. Reposicionar é o quê? Reposicionar é alguém que estava posicionado e saiu da sua posição. Então ele precisa ser reposicionado. Deus não está posicionando. Deus está reposicionando. Porque o homem já tinha uma posição. Amém? Essa posição foi perdida na pessoa de Adão. Nós estamos é um tempo de reposição. Amém? Então, nesse caminho vai ter osso batendo no osso, irmãos. Versículo 7. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Não é só a batida de se alocar, de se conectar. Não, é que no meio do processo tem osso que bate em osso. Amém? E é isso que nós temos que entender. O que nós temos que continuar focado é naquilo que foi liberado para nós, como voz. É se submeter a uma voz, ou seja, uma palavra é suficiente. Uma palavra no sentido a voz. Então, uma palavra liberada basta. Porque ela tem poder de executar. Ao mesmo tempo, ela também tem o poder de conduzir. O que cabe a nós, talvez seja aquilo que seja a nossa maior dificuldade, é se submeter. É se submeter. Amém? E por que nós temos essa dificuldade? Porque a gente não tem a compreensão do todo. A voz está tentando nos conduzir e está tentando nos alocar junto com outro osso. Aí a gente olha o osso que nós estamos sendo alocados e a gente não quer ficar ali. A gente procura um outro lugar para estar. E aí, às vezes, o osso do braço, ele quer trocar lugar com o fêmur. Porque ele é parecido, mas não é o mesmo osso. Não tem a mesma espessura, não tem a mesma condição de suportar. São parecidos. Amém? A gente está procurando um lugar em vez de se deixar ser conduzido para um lugar. Já existe um lugar. Sabia que o nosso papel não é procurar um lugar? Porque todos nós já temos um lugar. É se deixar ser conduzido. Nós somos conduzidos pela voz dele. Irmãos, essa rótula, essa patela aqui do cotovelo, ela tem um papel muito parecido com a rótula do joelho. Porque olha só, ela faz conexão entre o braço e o antebraço. Amém? A rótula do joelho, ela faz uma conexão da canela com o fêmur, o osso. E elas dobram. São muito parecidas no processo funcional. Elas são muito parecidas. A ponto, às vezes, até de achar que essa parte do cotovelo poderia estar lá no joelho. E a parte do joelho
poderia estar aqui no cotovelo, porque é muito parecido e elas têm função muito parecida, mas não são a mesma coisa. E os lugares, cada um foi designado para um lugar diferente. Você entende isso? Então não dá para pegar, irmãos, a parte ali do joelho, da rótula ali, aquela parte que faz a conexão e colocar no braço, na falta do cotovelo aqui. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque já existe um lugar alocado, um lugar específico. Amém? Parece que dá, mas não dá. Agora, para que o corpo seja realinhado, os ossos, os membros precisam se submeter ao cabeça. Isso é uma outra coisa que nós precisamos entender, que essa voz que está falando, ela vem do cabeça. Porque quem organiza é aquele que está em cima, não aquele que está de baixo. A organização vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. De baixo para cima vem a fundamentação. É por isso que Jesus é o Cristo, é o cabeça da igreja, ao mesmo tempo é o fundamento, como pedra angular. Porque só ele tem condição de suportar todas as coisas, e como cabeça tem condição de ver, porque vê, sabe porque sabe, e pode conduzir porque pode. Você está entendendo? Então olha só, presta atenção no que eu estou tentando falar com você. Cristo como cabeça da igreja e Cristo como pedra angular, se a gente conseguir visualizar o corpo, a igreja nesse meio, ele é o cabeça e ele é o fundamento. Sabe o que isso significa? O começo e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o Senhor. Você entende isso, irmão? Você entende que no meio, entre o começo e o fim, está a igreja? Você entende isso? Você entende que entre o alfa e o ômega estamos todos nós? Nós estamos nesse lugar? Nós estamos nesse lugar. Então presta atenção. Se ele é o alfa, começo, se ele é o ômega, se ele é o cabeça e é o fundamento, e nós estamos aqui no meio, o que nós estamos procurando? O que nós queremos começar? Não, irmãos. Nós precisamos nos deixar ser alocado no lugar certo. A partir do momento que isso acontecer, todas as áreas que constituem a nossa vida, elas vão ser impactadas e afetadas por aquilo que nós estamos sendo afetados e impactados no Espírito. As áreas da nossa vida serão tocadas a partir daquilo que nós estamos sendo tocados. Amém? É esse entendimento. Então, quando você não se submete a esse lugar, ou quando você não entende, ou quando nós estamos desalinhados disso, irmãos, a partir desse entendimento que cada um carrega, é estabelecido conceito, valor, e você está tocando todas as áreas da sua vida a partir de você mesmo. E qual é o perigo disso? É que quando é a partir de nós mesmos, a essência, ela brota da carne. E aí você lida no seu casamento a partir de você. E às vezes consegue perdoar e às vezes não. Você cuida dos filhos a partir de você, porque são os seus valores. É o seu conceito, é os seus valores. É tudo a partir de você. Aí não tem como dar certo. É por isso que a gente quebra. É por isso que a gente briga. É por isso que trinca. Você entende isso? Mas quando você entende esse lugar de transição, e que você está sendo conduzido, e que você será alocado, estamos sendo realinhados, o que isso quer dizer? Quem é o fundamento? Ele é o fundamento. E quem é o cabeça? Ele é o cabeça. Agora, olha como isso é protetivo. Quando você entende esse lugar e se posiciona de maneira correta, por que nós conseguimos suportar em Cristo Jesus? Não é por causa de nós. Não é porque nós somos fortes ou fracos. Não tem a ver com isso. Amém? Sabe como é que a Bíblia distingue o forte do fraco? Por aquele que sabe mais. Sabedoria gera força.
Então, nesse aspecto, Salomão era o homem mais forte do mundo e caiu. Amém? Sansão, fisicamente, era o homem mais forte do mundo, caiu também. Por quê? Porque não se trata da forma, se trata do fundamento. Então, quando você tem um fundamento correto, os rios vão se encher, as chuvas vão cair e as tempestades vão vir e a casa não vai cair. Por quê? Não é por causa da casa, irmão, é por causa do fundamento que sustenta a casa. Então, se a gente entender o nosso lugar e se a gente se submeter ao propósito nesse ambiente e à vontade nesse tempo, nós temos um cabeça que nos conduz e nós temos um fundamento. Então nós não estamos desorientados, porque o cabeça está nos conduzindo. E no dia da adversidade, nós não seremos, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Por quê? Por causa do fundamento. E não estamos andando como aquele que não sabe para onde vai. Por quê? Por causa do cabeça. Então, os dois pontos determinantes, o próprio Senhor é em nós. Os pontos determinantes, Deus se faz em nós, porque nós não podemos a partir de nós mesmos. Agora, aquilo que cabe a nós a partir de nós, a gente não faz. Se submeter à vontade e viver. Agora, que aspecto e que sentido eu estou falando isso? Eu estou falando agora, ele colocou um tesouro no vaso de barro, o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo em nós? O que é a unção de Deus em nós? É uma condição. Para quê? Para viver o que no normal nós não viveríamos. Para entender o que no normal a nossa mente humana não entenderia. Para crer em tudo aquilo que no normal a nossa visão, o nosso ser de compreensão, a nossa compreensão não acreditaria. Então a unção e o Espírito Santo é uma condição para viver, transitar, fluir em um lugar que num aspecto natural nós nem suportaríamos. Amém? Ok? Então, quando a gente se deixa, é aquilo que eu estava falando, e a gente começa a se deixar ser afetado por isso. Você está entendendo? A gente começa a se submeter a isso, e isso vai gerando transformação em nós. E a transformação que gera em nós. Irmãos, você sabia que toda transformação gera manifestação? Quando não há manifestação é porque não há transformação. Então, aqueles que estão manifestando, tem algumas pessoas que estão manifestando algo, mas na verdade não é uma manifestação que é consequência de uma transformação. É só uma manifestação de si mesmo, porque está manifestando fora o que é por dentro. Amém? E qual o problema disso? Ou qual é a diferença se aquele que vive em Cristo Jesus, ele também vai manifestar do lado de fora a essência de Deus que ele carrega dentro? Sabe qual é a diferença, irmãos? A diferença é que aquele que é conduzido pelo Espírito, a transformação que impacta e opera nele, vai gerar uma manifestação por meio e a partir dele, que vai contradizer, que vai desafiar e vai confrontar o cenário social que nós vivemos. Essa é a diferença. Quando a gente olha para o aspecto da vida de Jesus, a vida dele confrontava aquele ambiente, aquele cenário. Ele pega Mateus 5, abra comigo Mateus 5. Abra comigo Mateus capítulo 5, eu tenho 10 minutos aqui e eu vou terminar. Por favor. Só para a gente terminar. Mateus capítulo 5. Mateus 5, 6, 7.
Pegou aí? Pegar só um, para não tem muita coisa, eu vou pegar só um aqui. Mateus 5, verso 43. Mateus 5, 43. Quero pegar só um verso aqui. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, presta atenção aqui. Lembra quando eu falei? Todo mundo manifesta, todo homem, o ser humano, ele vai manifestar a essência que ele carrega. Ele vai manifestar e vai se deixar conduzir e vai andar segundo os seus valores e conceitos que ele carrega. A diferença é que aquele que, não só o que tem o Espírito Santo, mas aquele que tem o Espírito Santo e se submete à voz do Espírito, que é impactado, que é aquele que é afetado, a mente dele, o conceito dele, ele é afetado pela palavra. Os princípios, os valores, é afetado pelos princípios e valores da palavra. Irmãos, essa pessoa, ela transita, ela tem uma movimentação diferente no cenário social. Ela tem uma movimentação diferente. Amém? Ela, não se trata da fala diferente. Ela tem uma movimentação diferente. Ela tem uma vida diferente. Amém? Então, eu quero dizer isso porque, olha só. Lembra quando eu falei que Deus vai expandindo de dentro para fora? Talvez, num primeiro momento, alguém que você conheça, ou até alguém que possa estar nos ouvindo ou que vai nos ouvir, num primeiro momento, quem está de fora olha uma família toda desorganizada. A família toda. Só que Deus está pegando o Abraão daquela família. Abraão é aquela pessoa que Deus vai falar e ele vai crer. Então ele está sendo afetado. Mas quem está olhando por fora está olhando o quê? O todo. O todo é a família. Mas Deus está tocando em um. Porque na maioria das vezes é assim que Deus faz. Deus escolhe um para tocar um todo. Às vezes ele chama a casa do Cornélio e toca todo mundo e derrama sobre todo mundo. Mas na maioria das vezes ele chama um e por meio de um ele começa a expandir. Porque Deus precisa de um, irmãos. Ele não precisa de multidões. Ele precisa de alguém que se coloque nesse lugar, nessa brecha, nessa posição. Qual posição? É uma posição de submissão. Onde às vezes a gente quer fazer. Não! É uma submissão de poder ouvir para entender e atender. A voz que é liberada sobre o meu coração e sobre o teu, ela vai gerar compreensão e vai gerar fé. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que em alguns momentos, irmãos, pode ser que Deus venha estar conosco e a gente vai entender através de uma revelação que Deus está por fazer. Pode ser que Deus chegue para você e diga: ó, Abraão, eu vou a Sodoma destruir. Sodoma. Porque Deus revela aos seus amigos. Mas pode ser que ele não fale nada. Amém? Então nós não dá para querer entender o que Deus vai fazer ou como ele vai fazer. Porque na verdade fomos chamados para andar por fé. Então aquilo que é determinante para caminhar com Deus, ele já nos deu. Uma semente de fé.
e ela vai evoluindo. Por isso que a fé ela tem que ser exercitada, ela tem que ser vivida. Viver em fé é algo desafiador, porque a prática do exercício, ela vem a partir desses momentos em que nós somos desafiados a fazer algo que foge do nosso natural. Por isso que fé, ela é um atributo, a fé ela é uma ferramenta sobrenatural. Amém? E quando quais situações que nós precisamos exercer ela? Todas as situações em que os nossos recursos, a nossa condição, o nosso dom, o que nós temos e o que somos, não significa nada. Amém? Nós precisamos o quê? Nós precisamos de uma intervenção divina, nós precisamos de um mover sobrenatural. Fé, ela vem para essa situação. Porque naquilo que nós temos condição, nós nem esperamos por Deus, a gente vai lá e mete a nossa mão. E esse é o problema de a gente estar vivendo talvez algumas coisas que estamos vivendo, por fazer muitas coisas do nosso jeito. Mas quando nós nos deixamos ser impactados por essa palavra, ela vai gerar uma transformação no entendimento, ok? Ela vai gerar uma transformação. Sim, essa indignação que nós carregamos com a sociedade, com a nação, com o todo, com as pessoas, com nós mesmos, Deus quer mudar tanto quanto nós. Só que a mudança, ela vem por um impacto da palavra, do Espírito, no homem. E no homem é gerada uma transformação. E agora esse homem tem uma condição de manifestar. Manifestar Deus. Manifestar Deus. Eu quero terminar aqui. E eu quero falar algo só para você poder entender. Nós fomos chamados para ser. Nós somos, chamados para ser filhos de Deus. Amém? Os filhos de Deus, eles manifestam a Deus. Os filhos de Deus manifestam aquilo que eles são. Os filhos de Deus manifestam que são filhos de Deus. Tem um versículo, que a ardente criação aguarda com uma expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação. Às vezes a gente quer glória, um poder, movimentação sobrenatural. Irmão, sabe qual é a maior manifestação que a gente pode estar fazendo? Não, uma coisa não exclui a outra. Mas sabe qual é a manifestação que está faltando para nós nesses dias? Que possa confrontar o cenário? É liberar perdão sobre pessoas. Liberar amor sobre pessoas. Amém? Sabe por que o sobrenatural acontece? O sobrenatural ele acontece toda vez que você decide e se deixa ser conduzido. Você decide se submeter à vontade, em atender, servir, entrar num ambiente, numa esfera de amar, servir o próximo. E aí, na sua condição natural mesmo, essa é a condição que nós recebemos, para amar o próximo. E quando a gente entra nesse lugar, para amar o próximo, e aí dentro de alguma situação, tem algo que na esfera natural daquilo que já estamos fazendo, vivendo, servindo, nos submetendo, na esfera natural não pode ser atendido, não pode ser suprido. Ou seja, tem que ter uma intervenção divina. Irmão, é nesse momento que o sobrenatural de Deus acontece. É por isso que eu quero dizer para você que Jesus, todos os milagres que ele fez, ele não fez porque ele queria fazer ou para se aparecer. Amém? Ele fez porque era a única forma de poder suprir, resolver, atender. Amém? Irmãos, num contexto natural, um cego não volta a enxergar, nem um coxo a caminhar. Então tinha que ter uma intervenção sobrenatural para operar naquele lugar.
Agora, teve vezes que Jesus operou milagres e a gente não vê o sobrenatural. Não no aspecto, segundo um conceito de uma maravilha de Deus, mas um sobrenatural que opera agora por meio de alguém que carrega o amor de Deus e se deixa ser um canal de Deus para alcançar outras pessoas. Exemplo, Jesus e a mulher samaritana. Onde é que está o sobrenatural ali? A ação sobrenatural está em Jesus, mesmo cansado, depois de uma caminhada, parar num lugar, tirar um tempo com uma mulher, conversar com quem não devia, e aquilo que ele carregava tocou a vida dela. Sabe por que ela foi transformada? Porque o próprio Jesus já era uma pessoa transformada. Ou seja, ele já carregava em si a transformação. Então, do lado de fora, ele só fazia as manifestações. Agora, quando eu digo manifestação, não é a manifestação do poder. Isso também. Mas a manifestação de poder servir e amar as pessoas. Então, Jesus, naquele cenário onde ele amou a samaritana, ele tocou ela por meio da vida dele. E por que teve êxito? Por que teve mudança? Por que teve algo glorioso? Porque quando um material toca outro material, quando é do mesmo material, tem que dar um efeito, um resultado. Você entende isso? Olha só, Jesus, ele usou a vida dele para tocar na vida da mulher samaritana. Resultado, a vida dela foi transformada. Amém, irmãos? Transformação. Existe uma expectativa pela manifestação dos filhos. Lembra dos 10 cegos? Os 10 leprosos? 9 foram embora. Um voltou. Foram curados. Um milagre, uma maravilha. Mas e a transformação? Os caras nem voltaram. Os caras não voltaram. Então, não quer dizer que onde tem intervenção, há transformação. Às vezes tem uma intervenção divina, algo sobrenatural que abençoa pontualmente, mas não quer dizer que houve uma transformação. Amém? Mas quando há uma transformação, irmãos, meu Deus, quando há uma transformação, contra fatos não há argumentos, como nós mesmos falamos. Isso é o que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida nesse tempo. É um tempo de reposicionar, é um tempo de realinhar, e é um tempo de, entendendo isso, se deixar ser impactado, ser confrontado, ser reposicionado. Tem muita coisa que a gente traz conosco que vem da experiência da vida cristã, a experiência da vida social, a experiência da própria vida, que a gente traz isso e mescla com aquilo que Deus está falando ou com aquilo que Deus quer fazer. E isso é um fermento que não agrega. Ele não agrega. Amém? O que Deus está falando ou o que Deus quer fazer, irmãos, isso é diferente daquilo que nós entendemos e daquilo que nós vivemos. Então, é por isso que é algo desafiador, é algo doido mesmo, é louco, mas é a vontade de Deus. Amém? Então, assim, nesse tempo, eu quero dizer para você, é um tempo que, por causa da pandemia, parece que é um tempo de pressão, de luta, de deserto. E eu quero dizer para você, no deserto, não procure por uma cachoeira, não procure por uma bica. Amém? Fique olhando para cima, ok? Mas preste atenção, porque o jeito que Deus faz as coisas é diferente, é incomum, é diferente do que nós estamos habituados. Amém? No deserto, água sai da rocha. Nós estamos acostumados a ver água sair de lugares específicos. Então a gente vai caminhando, olhando para Deus, mas procurando aquilo que nós já entendemos que, ou seja, a fonte da água, é uma bica, é algum lugar ali que vai fluir, porque a água sai daqui, nós entendemos isso. E Deus está falando, se você não se deixar ser impactado
por aquilo que eu quero impactar você, você não vai conseguir entender ou acreditar que água sai de pedra. Amém, irmãos? Então a melhor coisa que nós temos que fazer é submissão. E talvez a compreensão vai vir no processo da caminhada. A compreensão vai vir no processo da caminhada. Andar com Deus, se você se dispor, se você se permitir a ter essas experiências, água sai de pedra. Você não liga e você não desliga. É a pedra que te dá. Amém? A pedra, ela liga e a pedra, ela se desliga. Amém? Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, eu queria deixar essa palavra para você. Amém? E eu quero, de alguma maneira, espero que Deus te abençoe através dessa palavra, desse devocional, dessa meditação, e que nós venhamos a crer. Quem sabe, nesse tempo, Deus está falando para alguns de nós, não tenham medo. Calma. Pode vir. Pode vir. Amém? Pode vir. Pode sair do barco. Amém? Agora, se Ele está falando que pode vir, não olhe para a água. Amém? Nós estamos no meio do mar e o Senhor está falando, vem, pode vir ao meu encontro, eu estou aqui, pode vir. E se a gente olhar para a água, a nossa mente ela vai computar aquilo que faz parte da nossa compreensão natural. E Deus quer nos levar para andar, para vivenciar algo sobrenatural e gerar uma fé sobrenatural. Amém? Esse é o lugar, é andar com uma compreensão, com uma fé sobrenatural. Então não olha para a água com aspecto de água, porque eu quero dizer para você, às vezes você pode estar olhando para a água, meu Deus do céu. Eu quero terminar falando isso aqui para você. Da mesma maneira que você olhou para a rocha e não conseguiu ver que dela sai água, no meio do mar, quando você olhar para a água, cuidado, porque você pode estar olhando para a água com aparência de água, mas ela é uma rocha. Quando Jesus falou, vem, Pedro saiu do barco, ele olhou para a água. Eu acho que ele não olhou para a água naquele primeiro momento, porque a água tinha aspecto de água, mas no ambiente de Deus, água com aspecto de água é rocha. Quando ele pisou, ele caminhou sobre as águas igual a Jesus. Irmãos, o ambiente de Deus é o ambiente que Deus quer nos conduzir. Amém? O ambiente de Deus é o ambiente que Deus nos proporciona experiências com Ele. Amém? Glória a Deus. E tudo isso para nos abençoar, e tudo isso para que Ele possa alcançar pessoas, e tudo isso Ele faz em nós, mas não por causa de nós, por causa do todo, do propósito. Amém? É Cristo cabeça e o fundamento da igreja. Ele está nos alocando nesses dias. Amém? Nós já temos um lugar, a gente só não sabe onde é que é. Nós já carregamos algo, mas não sabemos ainda para que serve isso que nós carregamos. Amém? E podemos estar colocando a nossa força, né? Está lá, estamos tentando pescar, não estamos pegando nada, mas estamos lá. Até que alguém já chegue perto de você e diga, tu está pescando. O problema não é o pescar, tu só está pescando no lugar errado. Tu é pescador de homens. Amém? Então, o teu ambiente não é no mar, o teu ambiente é na terra. Mas o pescador não vive no mar? No natural, sim. Mas no ambiente de Deus, o pescador, ele anda na terra, não anda no mar. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero terminar orando e te abençoando. Aleluia. Os irmãos aí que eu não sei quem está ainda, quem não está, né? Deus abençoe, Diego, o Éder, a Séries, a minha mãe tá